daquelas aulas para conhecer o passado e não repeti-lo. É um daqueles capítulos da história que dói relembrar, mas é preciso relembrar para não continuar, para não fazer de novo. Vamos falar hoje sobre o apartheid. Aqui no meu slide capa está o principal personagem dessa triste história acontecida na África do Sul, Sr. Nelson Mandela. Se você prestar um pouco mais de atenção a essa foto, você vai ver que ele está preso. Isso aqui é uma cela. Sim, por defender a liberdade e a igualdade dos negros na África do Sul, Nelson Mandela foi preso por quase 30 anos, mas foi liberto e ao final desses quase 30 anos de prisão, ele finalmente viu a África do Sul viver o que ele mais sonhava, essa liberdade e essa igualdade entre brancos e negros. Apartheid significa separação, segregação. Separação entre brancos e negros na África do Sul. Total impedimento de relações, literalmente, de uma igualdade entre brancos e negros. Basicamente, como definição, isso é o apartheid. Mas vamos entender as raízes do apartheid? Vamos ver um pouquinho mais de detalhes sobre esse regime segregacionista. Eu quero te lembrar da África do Sul, o território mesmo da África do Sul. Os primeiros europeus, porque afinal de contas nós estamos falando de um problema entre brancos e negros, os brancos chegaram lá. Os nativos da África do Sul, os nativos do território são negros. Quando é então, Jeane, que começa a briga com os brancos? Ou dos brancos com os negros, que eu acho que faz mais sentido. Aí a gente precisa voltar um pouquinho na história da ocupação desse território, lá da pontinha, do biquinho do continente africano. A gente chama a África do Sul, mas nem sempre teve esse nome, né? Aqui é só para facilitar, para ser didático. Vamos voltar um pouco então, vamos entender a presença europeia. Desde quando o branco chegou no território da África do Sul? Os primeiros a chegarem naquele território, que depois vai se transformar na África do Sul, foram os holandeses. Desde 1652, você tem a presença da Companhia Holandesa das Índias. Os holandeses, navegadores nesse contexto, exatamente por essa habilidade com navegação, foram alvos de investidas da Inglaterra, né? A Inglaterra quis boicotar, quis prejudicar esse negócio de navegação, porque os holandeses ganhavam dinheiro com isso. Então isso explica, no século XVII, os holandeses estarem aqui, no extremo sul do continente africano. O interesse dos holandeses em estar nessa região, o que trouxe os holandeses para cá, era exatamente ser um ponto de apoio para as muitas viagens, para os muitos navios que passavam nessa região. Veja o nome da empresa holandesa, Companhia Holandesa das Índias. Você sabe que desde o início do século XVI, desde o final do século XV, 1400 e alguma coisa, os europeus estão de olho na Índia, eles querem chegar lá. E o caminho escolhido não será mais pelo Mediterrâneo, por conta da presença dos muçulmanos. Eles vão escolher o Oceano Atlântico, eles vão escolher circundar a África, né, contornar a África, tanto que esse extremo sul do continente africano já foi chamado de Cabo das Tormentas, porque se tinha muito medo de chegar nesse ponto. Depois que eles conseguiram ultrapassar o Cabo das Tormentas, até trocaram o nome para Cabo da Boa Esperança, finalmente eles conseguiram ultrapassar com destino à Índia. Então olha que sacada dos holandeses. Nós vamos construir um ponto de apoio, nós vamos construir fortes aqui,
exatamente por conta dessas viagens, dos muitos navios que passam por aqui. Então, primeira informação que eu estou te dando: os primeiros brancos a chegarem nesse território africano serão os holandeses. Deixa eu melhorar meu verbo. Foram os holandeses. Depois dos holandeses, um pouco depois, né, já no século XIX, início do século XIX, vão chegar os ingleses. A vibe inglesa nesse contexto é a vibe neocolonialista, é a vibe imperialista. Nessa época a Inglaterra já tinha passado por seu processo industrial, então ela precisa de muito mercado consumidor e muita matéria-prima para dar continuidade a esse processo industrial. E aí ela vai crescer os olhos para a África e a Ásia. E junto da França, ela vai começar a buscar esses territórios, a dominar esses territórios, até a dividir entre eles, porque tanto a França quanto a Inglaterra têm interesse. Aí a Inglaterra chega na África inteira, mas também no extremo sul do continente africano. E quem já está lá? Os holandeses, desde 1652, por conta dos fortes, dos pontos de apoio. E eu também acabei esquecendo de contar, muitos holandeses iam morar aqui nesse território no sul da África por conta de intolerâncias religiosas, né? Eles eram calvinistas, protestantes, e sofrendo uma intolerância religiosa no seu país, eles preferiam mudar para cá. Então esse território já está povoado por holandeses, além dos nativos, obviamente. Quando os ingleses chegam, então, vai ter um encontro entre os nativos, os holandeses, com os ingleses. A coisa piora quando os ingleses têm notícia que os holandeses, que até tinham cedido um pouco mais de espaço, sabe, a gente pode pensar assim, num primeiro conflito, num primeiro desentendimento com os ingleses, os holandeses acabaram chegando um pouquinho para lá. Então imagine aqui, ó, aqui está o extremo sul. Os holandeses dão uma chegadinha para lá, subindo aqui para essa região do Transvaal Norte, né? Eles vão ficar, o estado livre de Orange seria a região que estaria mais para onde os holandeses correram. Ah, esses ingleses chegaram, então tá, a gente vai chegar um pouquinho mais para lá. Houve uma cessão, os holandeses cederam um pouquinho. No entanto, nessa região para onde os holandeses foram, mais ao nordeste aqui, né, eles descobriram ouro. E aí a situação vai piorar, porque a Inglaterra não vai se dar por satisfeita de estar aqui no extremo sul, vai se interessar por esse ouro que foi descoberto pelos holandeses aqui, e aí vai haver mais um conflito que vai ser mais decisivo a favor da Inglaterra. Esse conflito é conhecido como Guerra dos Boeres. Deixa eu insistir. Holandeses já estavam, ingleses chegam e vão conviver, né? Então nós temos holandeses e ingleses misturados com os africanos. Quando os holandeses, tendo subido um pouquinho para o nordeste ali da região, encontram ouro, os ingleses vão se interessar por esse território, vão se interessar por esse ouro, e aí vão entrar em conflito com os holandeses. Esse conflito é chamado de Guerra dos Boeres. Os holandeses e os descendentes de holandeses nascidos na África eram chamados de boeres, daí o nome do conflito. O final, o resultado da Guerra dos Boeres é vitória inglesa. Os holandeses, sim, acredite, os holandeses que chegaram primeiro, na verdade não primeiro, né? Quem chegou primeiro mesmo foram os africanos, mas os holandeses chegaram antes dos ingleses, no entanto tiveram que ceder o território para os ingleses por conta da derrota na Guerra dos Boeres. Logo depois dessa derrota na Guerra dos Boeres, os ingleses confirmam o seu domínio total ali naquele território. E eles vão chamar esse território que está no sul do continente africano de União Sul-Africana. Atenção! A União Sul-Africana
foi formada logo após a Guerra dos Boeres, como se fosse uma confirmação dos ingleses. Olha, nós mandamos aqui, a partir de agora, territórios dos holandeses ou dos não holandeses, dos africanos, não interessa, é tudo nosso. Nós estamos confirmando o nosso domínio. Portanto, esse território que é controlado por ingleses chama-se União Sul-Africana. A União Sul-Africana ainda é colônia inglesa, ok? Faz parte do Império Britânico. Os holandeses passam a obedecer às leis inglesas, ao rei inglês, tudo inglês. Os poucos holandeses que sobreviveram à guerra, tá? Mas não há independência ainda. A independência da Inglaterra virá daqui, me falha a memória agora, mas daqui uns 20 ou 30 anos. Década de 30, década de 40, é quando esses ingleses que estão morando na União Sul-Africana vão romper os laços com a Inglaterra e dizer, agora nós criamos a África do Sul. Não temos mais relações com a Inglaterra. Somos um país livre e autônomo, ok? Sabe por que eu estou voltando atrás com você? Poxa, Jeane, o tema da aula é o apartheid, eu quero saber das leis segregacionistas, é isso que eu quero saber. As leis segregacionistas vão funcionar na África do Sul, quando o país já está livre da Inglaterra. Mas eu quis te mostrar, voltando um pouquinho na história, eu quis te mostrar a chegada dos brancos, porque afinal de contas o território é africano. Originalmente os nativos são negros, mas os brancos chegam, os holandeses, depois os ingleses chegam e vão tomar a terra, a cultura, tudo desses nativos. E são os brancos que vão impor as leis segregacionistas. Então é isso que eu quis fazer. Esses brancos chegam e começam esse regime chamado de apartheid. Esse regime que eu vou te dar detalhes daqui a pouco. Eu só quis voltar na chegada dos brancos, nas raízes dos europeus no território africano. Então, a partir de 1930 alguma coisa, 1940 alguma coisa, já é África do Sul, livre da Inglaterra, ok? E as leis vão ser institucionalizadas, é o que meu próximo slide vai me dizer. Então, veja só. A discriminação institucionalizada teve início em 1948, tá vendo? A África do Sul acabou de nascer, a África do Sul agora é um país livre da Inglaterra. Quando o Partido Nacional da África do Sul, elite branca, ganhou as eleições. Veja bem, antes da independência da Inglaterra, a Inglaterra interferia na política, a Inglaterra determinava quem seriam os governantes. Agora veja que eu já tenho eleições em que o Partido Nacional da África do Sul ganhou. E é esse partido que vai institucionalizar. Eu preciso reforçar isso aqui. O que seria essa institucionalização? É quando o preconceito, a separação entre brancos e negros, essa segregação se torna lei. Institucionalizar vem de instituição. Então agora eu tenho uma instituição que é o Estado, que defende, que legaliza, que torna normal, vamos usar essa palavra, que normaliza, no sentido de tornar norma e normal, né? Natural. É normal que brancos não convivam com negros. Isso é institucionalizar. Sabe o que isso significa? Vem comigo. Se um negro ousasse procurar a justiça para dizer um argumento coerente, que é o que eu vou reproduzir. Eu sou negro, nasci nesse território, meus bisavós, meus tataravós são daqui e agora esses brancos estão querendo me tirar o direito de usar a terra em que eu nasci, em que meus ancestrais nasceram e eles me discriminam e eles são racistas. O juiz ia olhar para esse negro e ia rir na cara dele. Por quê? Porque havia uma lei que falava que o certo era isso, que negros não merecem nada.
ou merecem pouco, que os brancos é que mandam, que negros não participam de política, que brancos é que participam. Entende? Olha a dureza do apartheid. É quando a lei não está a seu favor. É quando você não tem ninguém para te defender. Você está cercado por aqueles que invadiram o seu território. O que seriam essas leis segregacionistas, institucionalizadas, normalizadas? Casamentos entre brancos e negros eram proibidos por lei. Lei da imoralidade, a relação sexual, mesmo fora do casamento, né, entre brancos e negros é proibida. A população era cadastrada e separada por raça para dar início à separação física com a formação de áreas residenciais separadas. É isso. Você fazia um cadastro, eu sou branco. Então você pode morar naquele bairro tal, naquele bairro tal, naquele bairro tal. Não, eu sou negro, né? Você tá vendo aqui na minha cara, tô fazendo um cadastro, você tá vendo que eu sou negro. Então você não pode morar naquele bairro ali. Os únicos bairros que você pode morar é naquele, naquele, naquele. É isso, galera. Simples assim, oficialmente assim. E tem mais. Além do passe, os negros tinham que apresentar um passaporte no sistema de transporte público para se locomoverem dentro do território, porque tem bairro para branco e bairro para negro. Entende? Mas um negro poderia trabalhar na casa de um branco. Então, se ele tivesse que entrar dentro de um bairro de brancos, ele tinha que apresentar o passaporte, a caderneta, a carteirinha, dizendo, olha, eu posso ir naquele bairro ali, eu sei que ele é de classe branca, de raça branca, de classe alta, mas eu preciso ir para lá porque eu trabalho lá, eu sou babá de alguém lá, eu limpo a casa de alguém lá. Lei do passe. Nas minas de ouro, né, que foi o motivo da briga entre holandeses e ingleses, tem muito ouro na África, o salário de um branco era 10 vezes superior ao de um negro. A educação nas escolas para negros procurava prepará-los para trabalhos braçais. Sim, haviam escolas para brancos e escolas para negros. E por fim, a lei de terras. 87% das terras na África do Sul eram para os brancos, que correspondiam a 4,5 milhões de pessoas, e apenas 13% do território das terras era reservado aos negros, que correspondia a 23 milhões de pessoas. Eu preciso insistir um pouco mais. 87% da terra para a minoria branca que chegou depois. Eles não são dali. Eles chegaram e invadiram o território dos nativos. 13% para uma maioria que é dali, que é nativa, que nasceu ali e que agora vai ter que viver amontoada, porque apenas 13% do território está reservado para a maioria da população. Gente, 4,5 contra 23 milhões de negros. E aí, era normal na África do Sul você ver plaquinhas como essa, para uso de pessoas brancas, em 2 idiomas, né? No Afrikaner, se não me falha a memória, que vem um pouquinho do holandês, e em inglês, né? Herança da colonização inglesa. Era normal você ver bebedouros para pessoas brancas, bebedouros para pessoas coloridas, né? De cor. Não era aquele negro de fenótipo conhecido. Pessoa de cor. Tanto é que o próprio Gandhi, mesmo não sendo africano, ele era indiano, ele sofreu a separação. Consideraram o Gandhi como uma pessoa de cor, sendo indiano. Olha dentro de um ônibus, bancos reservados para pessoas de cor. Olha numa praça, a babá com a menina que ela cuida, mas a babá senta no banco para negros. E a menina, cuidada pela babá, senta no banco. Vê se existe lógica numa coisa dessa. E a menina senta no banco para pessoas brancas, pessoas europeias. Se isso não acontecesse, talvez você está se perguntando, poxa vida, Jeane, mas a negra trabalha com a branca, está encostando na branca.
mas ela não está no espaço público. No espaço público, se ela fosse fiscalizada, ela poderia pagar multa, ela poderia ser presa porque ela estava sentada num banco que não era para ela sentar. Olha isso, olha isso. Veja uma escada, né, uma arquibancada, imagino eu. Do lado esquerdo você vê pessoas brancas, do lado direito você vê pessoas negras. E foi nesse contexto, nessa sociedade segregada, separada, que nasceu Nelson Mandela. O personagem do meu primeiro slide, o personagem principal do apartheid, de fama mundial. Nelson Mandela era filho de chefe de tribo africana, então já era preparado, já era esperado que ele fosse líder. Já estava envolvido em questões políticas, né? Dentro da própria tribo onde nasceu. Estudou direito, teve condições de ter acesso ao ensino superior. E na faculdade foi envolvido com o movimento estudantil. Junto com seus colegas se envolveu na luta contra o apartheid. Inicialmente uma luta pacífica, inclusive influenciado pelo Gandhi, né? Essa vibe aí da década de 40, década de 50 vai chegar na África do Sul, então ele começa com um ativismo pacífico, mas depois de uma manifestação que ele e os seus colegas fizeram contra o apartheid, e eles foram recebidos com bala e muitos morreram, e foi um massacre, o massacre de Sharpeville. Depois disso, Mandela e os seus parças, né, seus companheiros, partem para a luta armada. E por conta de partir para a luta armada, numa outra tentativa de manifestação contra o apartheid, ele vai ser preso. Pulei 2 tópicos ali, é porque eu estou ligando a luta armada à prisão, né? Ele vai conseguir viajar ao exterior, à Europa, para tentar apoio, para falar, olha, eu vivo num país rachado, separado, tá errado, eu preciso de ajuda, eu preciso vencer aquilo lá. E o CNA, né, o Congresso Nacional Africano, foi fundado por ele, é uma espécie de partido político, vai ser a linha de frente. Esse Congresso Nacional Africano é a linha de frente contra o apartheid. E o Mandela é o líder desse Congresso Nacional Africano, é uma espécie de partido político. Mas voltando aqui no link que eu tinha feito, então, ele começa no pacifismo, mas depois ele vai para a luta armada, e por conta da luta armada, por conta dele se envolver em outros manifestos, né, contra o apartheid, ele vai ser preso e condenado à prisão perpétua em 1963. Era para ele ter ficado lá o resto da vida e morrido dentro da prisão. No entanto, como ele já tinha viajado ao exterior, como a ONU já tinha tido notícias do apartheid e a própria ONU já tinha condenado o apartheid, inclusive retirado a África do Sul das participações nas reuniões da ONU. A África do Sul começou a ser isolada pela comunidade internacional por conta dessa política segregacionista. Então, o mundo sabia de Nelson Mandela, o mundo sabia da causa que ele lutava, né? O apartheid já era famoso. E aí, por conta da pressão interna, óbvio, né? Tem pessoas dentro da África do Sul, junto com Nelson Mandela, pensando e defendendo a mesma coisa, mas não se esqueça que internacionalmente ele também tem parceiros, apoiadores, a própria ONU está no time dele. Então essa prisão perpétua não vai ser cumprida. Ele vai ser solto depois de doídos 27 anos na prisão. Olha isso, galera. Preso em 1963, solto 27 anos depois, bem mais velho, e ainda assim com o mesmo sonho de acabar com o apartheid na África do Sul. Ele teria se recebido, enquanto estava preso, ele teria recebido diversas propostas para sair da prisão antes, mas não se envolver mais, tá vendo? A fama dele, ele já tinha projeção internacional. Sai a gente te liberta, os presidentes propunham, né? Mas você vai prometer, só se você prometer, que não vai se envolver mais com política. Larga esse negócio para lá. E ele falava, eu prefiro morrer preso. Pode me deixar quieto que eu não vou abrir mão da minha causa, da minha bandeira. E aí a pressão interna e externa faz o então presidente da África do Sul, daqui a pouco eu falo o nome dele que eu não vou conseguir falar aqui agora, faz libertar o Nelson Mandela, e junto da libertação do Nelson Mandela,
as leis segregacionistas são anuladas, são extintas. Isso permite o Nelson Mandela se candidatar a presidente da África do Sul, porque as leis segregacionistas não permitiam, óbvio, né? Negro não pode estar no mesmo lugar que branco, então negro não pode se candidatar a nada na política, né? Então, ele é liberto, as leis extintas, aí ele se candidata à presidência e vence. Ele foi presidente da África do Sul de 1994 a 1999. Morreu aos 95 anos, em 2013. Aqui a notícia numa revista brasileira, em 1960, sobre o massacre de Sharpeville, que foi a virada na vida do Nelson Mandela, né? Até esse dia aí, até esse ano, as manifestações dele e dos colegas eram pacifistas. Depois desse massacre, ele parte para a luta armada. E aí, então, ele foi preso. Aqui mais uma foto dele na prisão, né? Que era para ser uma prisão perpétua, mas não durou a vida toda. Depois de 27 anos. 27 anos. É uma vida dentro de uma prisão. E nem isso conseguiu congelar o coração e o sonho desse homem. E esse é o senhor Frederic de Klerk, que vai libertar o Mandela e ao mesmo tempo vai extinguir o apartheid. Agora eu preciso chamar a sua atenção para um detalhe besta, mas que pode te pegar numa questão de vestibular, se você estiver vendo essa videoaula com essa intenção. Nelson Mandela é o grande personagem, sem dúvida. Ele é o grande líder na luta contra o apartheid. Famoso mundialmente, ok. Mas não foi ele que acabou com o apartheid. Porque como ele é o principal opositor, às vezes o vestibular coloca lá uma questãozinha aí, Nelson Mandela acabou com o apartheid. Ele lutou contra, mas foi outro presidente que acabou com essas leis, que extinguiu o apartheid e que possibilitou o Nelson Mandela se candidatar à presidência, já tendo o apartheid acabado, porque se ainda tivesse apartheid, se fosse o Nelson Mandela acabar, ele não teria sido presidente. Porque nas leis segregacionistas um negro não poderia se envolver com política. Então é um detalhe besta, mas que pode te pegar. Nelson Mandela é o principal personagem na luta contra o apartheid. Mas não foi ele que acabou com as leis do apartheid. Foi o senhor Frederic de Klerk que termina com o apartheid e possibilita o Nelson Mandela se candidatar 2 anos depois nas eleições presidenciais e vencer. E no seu único mandato como político, único, é claro que ele poderia se candidatar, se reeleger, porque ele foi amado e muito elogiado e muito aprovado, mas ele não quis. Eu vim para uma missão e essa missão já está cumprida, eu não quero mais política. Ele foi uma vez presidente. Não era sede de poder que movia o Mandela, né? Mas no seu único mandato, Nelson Mandela fez uma espécie de tribunal do perdão, eu que estou chamando assim, tá? Ou para facilitar para você, é como se fosse a Comissão da Verdade da África do Sul. O que o Brasil tentou fazer ao investigar e tentar fazer justiça aos crimes da ditadura, o Nelson Mandela fez com relação ao apartheid. Muitas vezes, em muitas dessas cerimônias dessa Comissão da Verdade, desse tribunal, um branco era colocado diante de um negro, um branco que às vezes maltratou, que às vezes humilhou, que às vezes bateu um negro, eles eram colocados frente a frente, cara a cara. Por isso que eu disse que era uma espécie de tribunal do perdão, né? A intenção talvez fosse isso mesmo, sarar esse passado, perdoar esse passado recente que machucou tantos negros, os donos da terra, mas que a intenção do Nelson Mandela era dizer o seguinte: vamos perdoar esse passado, vamos finalizá-lo aqui e vamos começar um novo tempo, vamos escrever uma nova história para a África do Sul. E aí ele indica um sucessor que também vence as eleições, ele se afasta e vai curtir a vida e vai morrer aos 95 anos, há pouco tempo, 2013. É isso. O apartheid vencido através da luta do Nelson Mandela e dos seus parceiros também, né? Que fique como lição para o Brasil e para o mundo inteiro.